Então, aqui no gerenciador de anúncios, eu vou começar então criando público, tá? Vou fazer aqui o passo a passo. Basicamente essa é a tela. Não vou ensinar o passo a passo aqui dentro, mas só para apresentar o conceito, como é que ele nos dá as informações. Vai ser um pouquinho mais demorado até o Facebook carregar. Públicos, personalizado, semelhante, público salvo, tá? Vou começar pelo personalizado aqui pela ordem. Tráfego no site, então quando eu tenho um pixel do Facebook dentro do meu site, eu consigo rastrear as pessoas que vão até lá, quais são as ações que elas tomam, quais são as páginas que elas visitam. Então eu consigo lá dizer para o Facebook, olha, Facebook, eu quero que tu crie um público com essas pessoas. Que acessaram o site e botaram produtos no carrinho, por exemplo. Atividades em aplicativos, então se tu tem um aplicativo, tu consegue também listar essas pessoas. Aqui uma lista offline de clientes, tá? Então se tu tem, por exemplo, no meu ERP eu tenho os clientes que me visitam na minha loja, eu tenho um cadastro bem completo deles. Pega essa lista, sobe no Facebook e consegue fazer anúncios diretamente para eles. Atividade offline, então quem interagiu na loja, por telefone, por outros canais, tu também consegue fazer lista, até mesmo por Wi-Fi, tu consegue configurar. De tudo, da pessoa dar o acesso pelo Wi-Fi. Aqui usar os vídeos, então os vídeos que tem na página, aí viu lá 3%, 5%, 25%, 50%. Formulário de cadastro, então as pessoas se cadastraram no formulário. Experiência instantânea, que é um tipo de anúncio, então quem interagiu com essa experiência instantânea. Quem interagiu com a tua página no Facebook, quem compareceu nos teus eventos e o teu perfil comercial do Instagram, tá? Essas são as páginas de criação de público personalizado, então isso aqui é para quem já tem histórico na página, tá? Uma conta nova, a gente vai fazer por interesse. Público semelhante, então, ao nosso famoso lookalike. Então, nós vamos aqui, vamos escolher uma base de dados e a partir dessa base de dados, a gente vai, então, dizer que a gente quer buscar no Brasil ou no país que tu queira trabalhar, pessoas semelhantes às que compraram este produto. Aqui um exemplo. Então aqui tem de 0 a 1%, aí tu pode ampliar isso aqui e ficar com mais pessoas. Então até 10% semelhantes. Começa sempre com 1%, dando resultado a esse público, aí tu pode ampliar, fazer novos públicos, tá? Bom, voltando ao conceito da aula, né, da gente começar do zero, a gente vai criar aqui públicos que a gente vai buscar por interesses, tá? Então aqui, interesses específicos. Então nosso objetivo é vender, nós vamos vender faculdade EAD, tá? Nós vamos vender graduação. Então vamos trabalhar na média. Então os alunos estão, a média dos alunos é de 25 a 45 anos, por exemplo. E aí eu trabalho com homens e mulheres, ou se é mais mulheres, tu pode inclusive fazer públicos diferentes, tá? Por exemplo, se eu tenho duas faixas etárias, de 13 a 20 e de 30 a 40, tu pode fazer dois públicos diferentes, tá? Então aqui eu vou pegar as pessoas que estão saindo da faculdade, saindo do segundo grau, estão querendo fazer uma graduação, e também as pessoas que já estão no mercado de trabalho e querem aumentar a faixa salarial, ou querem uma nova profissão. Idioma não precisa selecionar, porque aqui às vezes a pessoa tem o aplicativo ou o site em inglês, até para aprender inglês, então deixa sem nada. Homens e mulheres seleciona, caso queira também fazer uma segmentação. E aqui, quais são os interesses que a gente vai trabalhar, tá? Aqui eu não quero Brasil, quero Santa Maria. E eu posso também trabalhar com ampliar um raio de até 80 km, tá? Então tem que ver se faz sentido ampliar, se as pessoas vão estar nesse raio ou não, tá? Então, no meu caso, como faz sentido, como eu quero pegar as cidades que estão até 80 km, porque o meu ensino é EAD, então ele vai ficar aí. Teimando 79, vai ser 79. Bom, aqui um detalhe importante. Aqui nós podemos adicionar, tá, por interesses e também excluir pessoas por interesses, tá?
Vamos no EAD então. Vamos então buscar pela palavra. Aqui o Facebook nos dá interesses, instituição de ensino e aqui então também instituição de ensino. Tem lógica eu falo com pessoas que têm interesse em EAD? Tem lógica. Não quer dizer que vai dar resultado, mas tem lógica. Tem interesse, tem lógica eu falo com pessoas que estão na Sesumar? Pô, eu tenho uma condição boa para troca de faculdade, então tem lógica. Vamos lá de novo. Bom, EAD já peguei as informações que tinha aqui. Vamos então para a faculdade. Interesse em faculdade. Ele nos traz algumas... Ó, faculdade de novo. Faculdade de interesse. Aqui nível educacional. Então eu vou lá no meu perfil e eu coloco que eu estou fazendo uma faculdade, eu estou na faculdade. Aqui faculdade de medicina, outro exemplo que ele nos traz. Então, eu quero falar com as pessoas que estão na faculdade. Aí eu sempre digo para buscar nos teus clientes. Faz sentido o teu cliente faz uma graduação e buscar outra distância? Sim, faz. Não, não faz. Então sempre estuda teu perfil. Caso tu não saiba, pode fazer um teste, faz um grupo de pessoas com faculdade, outros sem faculdade. Enfim, aí é teste mesmo, tá? Aproveita que é muito fácil e barato testar e testa. Então, se para mim faz sentido, vai lá. Eles estão na faculdade, eu vou adicionar eles. Vamos então buscar a universidade. Vamos ver o que nos traz aqui. Universidade. Aqui ele nos traz o Nopar, Universidade Pública. Aqui também nos trazem como empregadores, então as pessoas que vão lá e dizem que trabalham naquela empresa. Aí a gente também se pergunta, faz sentido mostrar meu anúncio para essa pessoa? Não, não faz. Esse cara que trabalha lá, eu não quero que ele venha trabalhar comigo, eu quero que ele venha estudar comigo, então eu não vou anunciar para ele. Universidade pública, privada. Eu tenho muito aluno que faz duas faculdades. Se faz sentido, seleciona o cara. Então, vamos lá. Universidade de Brasília. Bom, vamos ver, ensinos traz alguma coisa. Ensino médio, ensino superior, tem interesse em ensino superior, legal. Vamos ver aqui mais. Ensino médio, ensino secundário, então quem está saindo do ensino médio, saindo do ensino secundário, entrar para a faculdade. Ensino público, primário, técnico. Técnico as pessoas podem ter interesse em fazer uma faculdade. Jurídico, talvez aqui um advogado que esteja buscando ensino jurídico. Vamos deixar por enquanto. Ensino médio incompleto, esse cara daqui a pouco eu posso, talvez um EJA, se eu consigo oferecer para ele. No ensino médio esse cara já pode estar buscando alguma coisa. Ensino de arte, concluir o ensino médio, isso é importante. E aqui é tão legal que tu pode fazer um anúncio dizendo assim, olha, eu sei que tu concluiu o ensino médio. Pode ser que não, né? Pode ser que isso tenha colocado. Mas tu consegue personalizar o anúncio de acordo com o interesse, com uma informação que o próprio teu cliente te deu. Então ele foi lá, botou na página dele que ele fez isso, tá? Exame nacional de ensino médio. Então aqui, acho que é interessante a gente colocar. Beleza. E aqui tem duas situações. A gente vai ou excluir pessoas ou limitar o público. Então, quando eu limito, eu tenho que ter interesse em EAD e também interesse em outra coisa. Por exemplo, futebol. Deixa eu só voltar aqui antes. Alcance potencial de 160 mil pessoas, tá? Isso é importante vir cuidando também. Então, em cima destes interesses, nessa faixa etária, nesta cidade, com essa quilometragem a mais, ele nos dá um alcance potencial de 160 mil pessoas. Quando eu venho aqui e digo que as pessoas também têm interesse em futebol, ele já começa a segmentar mais. Então ele já começa a diminuir, tá?
E aí se eu venho aqui, eu digo que eu quero excluir as pessoas, vamos ver, que tem interesse em novela. mil pessoas. Então a gente vai segmentando, a gente vai sendo mais assertivo com o nosso público com essas duas ferramentas, tá? Então, com ferramentas não, com essas duas condições que tu impôs para esse público. Como o nosso interesse nesse momento não é segmentar tanto, vai ficar assim. E aqui tu consegue também dizer se tu quer com pessoas que curtiram a página, amigos de pessoas que curtiram a página, excluir pessoas que curtiram a página. Então, eu não quero falar com ninguém que curtiu minha página, porque 90% das pessoas que curtiram minha página são meus alunos. Então, tira essas pessoas fora, tá? Aplicativo, evento, e tu pode fazer uma combinação avançada. Então, as pessoas conectadas a um e ao aplicativo, é uma página, tu pode ir vir combinando com outras situações. Damos um nome para ele, interesse específico. Vamos botar aqui o EAD. Santa Maria, cidade, parará. Criamos o público, tá? Tá aqui ele. Esse aqui é nosso público específico. Vamos criar então o nosso segundo público, que é o médio. Interesse médio, EAD. Aí aqui a gente vai então buscar aqui então a gente vai buscar 45 buscar por interesses um pouco mais amplos. Então, por exemplo, alguém que tem interesse no Enem, não tem, vamos ver quem mais. Que tem interesse, vamos buscar, vamos ver uma universidade, o UFSM, vamos ver se aparece. Não, vamos ver, militares que tem carreira, vamos ver, soldado, ó. O militar, por exemplo, ele consegue então aumentar o salário dele. Então esse pode ser um público amplo, ele não tem interesse ainda em AD, mas eu posso dizer para ele, cara, tem uma solução para te ganhar mais dinheiro. Então vou lá pegar os militares. Vou pegar o soldado, marinha, vamos ver exército, se tem algo por aqui. Exército brasileiro, ó, e aqui a gente tem como empregador, como instituição de ensino, como interesse, a mesma coisa. Então aqui nós vamos pegar o exército, vai ser o nosso público amplo, vai ser como empregador, cargos, instituição de ensino, indiano, britânico, esses aqui deixa assim, nem o vermelho, nem o australiano, tá? Então esse aqui a gente ampliou um pouco mais, a gente já está falando com 47 mil pessoas, e a gente vai criar esse público aqui, que vai ser o nosso interesse médio. Uma coisa importante aqui que o Facebook nos dá, a gente seleciona os públicos que a gente quer, e a gente pede para que nos mostre a sobreposição de público. Ó. Então, dentro do interesse, dentro do interesse específico, deixa eu mudar o pequeno aqui, ficou melhor. Ó, eu tenho 39 mil pessoas, tá, que estão no interesse médio e estão no interesse específico. Ou seja, a maioria dos militares, 85% dos militares, tem interesse em ensino EAD à distância. E daí, claro, aqueles interesses que a gente colocou. Universidade pública, enfim, todos que a gente fez antes, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu não excluo esses públicos, o Facebook vai mostrar o anúncio para 85% das pessoas uma vez neste público e outra aqui. Se o cara não comprar da gente, a gente vai gastar dinheiro dele aqui, com ele aqui, e depois gastar aqui, até que o Facebook entenda que o cara não tem interesse, que esse cara não quer comprar. Então tu imagina quanto que a gente vai gastar, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, nós vamos
copiar esses interesses. Vamos voltar aqui. Opa. Data de criação. Sumiu. Quem sabe fazer ao vivo. Aí, ó. A gente vai vir aqui no nosso específico DAD. Vamos editar. E nós vamos solicitar, então, que o Facebook exclua essas pessoas. Vamos fazer de novo. Vamos lá, que isso faz parte. Interesse. Aqui a gente pode, inclusive, caso tu queira excluir esse público aqui, a única coisa que tu não vai ter são dados, tá? Se eu vou lá, por exemplo, e excluo, por exemplo, eu vou excluir o médio porque a maioria das pessoas está dentro do grande. O que é ruim disso? Tu não vai saber se é melhor tu falar com as pessoas que têm interesse no exército ou não. Tá? Agora tá dando erro. Enfim, copia e cola que ele puxa todas aqui, tá? E aí tu exclui e salva. Eu vou recarregar a página aqui, vamos ver se ele vai dar. Vamos ver se não vai dar erro. Públicos. Acho que agora vai. Agora voltou a aparecer aqui. Interesse específico. Editar. Excluir pessoas. Só o que eu tô gravando vai dar erro. Então tá, vamos lá. Exército. Exército brasileiro. Militar. Atualizei. Pego salvo. Voltamos. Interesses. Mostrar sobre a posição. Ó, 14 mil pessoas. Então, aqui a gente já vai ter um público onde a gente não vai gastar com as mesmas pessoas para que o Facebook saiba que o cara não quer comprar, entendeu? Então, ó, já foi para 12%. Se eu entrar ali e puxar todas, eu consigo escolher as pessoas que têm interesse duplo e a gente não vai gastar grana com elas. Beleza?